Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar no chat ou perguntar na nossa aula lá no nosso WhatsApp. E aí eu vou lendo, né? Porque eu não sei aonde vocês estão, em qual plataforma vocês estão usando. Aí eu leio que aí fica certo para todo mundo, tranquilo? Então hoje a gente vai tirar a dúvida de mapa de Carnot. A gente viu primeiro a simplificação usando postulados, propriedades, teoremas. A vantagem do mapa de Carnot é que ela é uma maneira mais fácil e mais simples da gente resolver o exercício. Então, eu peguei aqui exemplo com 2, 3 e 4 variáveis, que a gente vai caminhando. A primeira coisa que eu tenho que saber no meu mapa de Carnot é como eu passo da minha tabela para o meu mapa. Então, em duas variáveis, em sequência, ou seja, 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, vamos lá. Ó. S1, 0. Na posição 2 eu tenho 0. Na posição aqui 3 eu tenho 0. Na posição 4 eu tenho 1. Depois que eu preencho, a regra diz o seguinte: eu tenho que formar a maior quantidade de grupos possíveis com a maior quantidade, corrigindo, eu tenho que fazer o maior grupo possível com o número 1. Você vê que eu só tenho um 1 aqui. Então o máximo que eu posso fazer aqui é com um grupo. Então eu vou até fazer com outra cor aqui. Ó. Então eu tenho esse grupo aqui. Ó. A regra diz o seguinte: que cada grupo tem que ter pelo menos um que é só dele. Como esse grupo só tem um, esse um é só dele. Então, beleza. E o que não muda, desce. O que muda, sai fora. Então, vamos ver. Para esse grupo aqui, ó, o A é o A sem barra. Então, A sem barra. Dentro do mesmo grupo, eu separo eles por end. End. O B que não muda também, é o B normal, sem barra. Então, tá aqui o nosso grupo. Se tivesse mais grupo, eu usava ou. Tranquilo? Dúvidas? Então vamos para o segundo. O segundo, ó, eu tenho 0, primeira posição. Depois eu tenho 1, que é a segunda. Depois eu tenho 1. Depois eu tenho 0. Ok? Então, qual o maior grupo? Eu posso formar um grupo com 4 aqui? Não tem jeito. Porque não pode ser em diagonal, ele só pode ser quadrado ou retângulo. Posso formar um grupo com 2? Também não, ó. Nem aqui, nem aqui. Dá para me formar um grupo com 1? Sim, dá para formar dois grupos com 1, ó. Esse grupo e esse grupo aqui, ó. Então vamos lá. No primeiro grupo, ó. No primeiro grupo, vou pegar primeiro o laranja, ó. É abarrado. End, que é dentro do mesmo grupo. B. Ou, aqui é A. E aqui, B barrado. Tranquilo? Vou pro próximo, então. Eu tenho aqui, ó, 0, 1, 0.
Nesse aqui, dá para me formar um grupo com 4 uns? Não dá, né? Dá para me formar um grupo com 2 uns? Dá, ó. Todos os uns já foram usados? Já. Esse grupo tem um que é só dele? Como é só um grupo, os 2 uns é só dele. Então agora eu posso fazer. Neste grupo aqui, ó, para esse 1 é A barrado. Para esse 1 é A. Então o A muda, cai fora. Neste grupo aqui, ó, para os 2 uns eu tenho B barrado. Então o B barrado não muda. Então desce. Como é o único grupo, acabou a nossa expressão. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver o que aconteceu. A pergunta do aluno, se eu entendi bem, é por que esse aqui, ó, ele é menor que esse? Ó, porque esse aqui eu só tenho um grupo, ó. Então, se eu só tenho um grupo, ele só tem um aqui, ó. Nesse aqui eu tenho 2 grupos, ó. Então ele tem 2 termos, ó. Esse aqui eu só tenho um grupo. Então esse aqui eu tenho um termo. Tranquilo? Então, vamos lá. S4. S4, pessoal, é tudo 1. Eu não precisaria nem fazer. Por quê? Pense num circuito que eu tenha, que independente do que eu mude os meus sensores, vou imaginar que sejam 2 portas, se a porta está aberta, se a porta está fechada, tanto faz. Independente do que eu faça, sempre dá 1. A resposta é 1. Né? Então, neste caso aqui, ó, quando é tudo 1, eu posso colocar direto 1. Quando é tudo 0, eu posso colocar 0. Tranquilo? Mas fazendo aqui no grupo, aqui tudo muda, então o A cai fora, o B cai fora, sobra 1. Neste caso aqui, ó, aqui nada muda, né? Não tem grupo nenhum, então 0. Tranquilo? O S6. Tá, o S6 já foi. Vamos aqui no... Esse aqui é 0. Vamos nesse aqui agora, ó. 1, x, 0. Ó, olha como é que é o x. O x, pessoal, eles são condições irrelevantes. Quer dizer que esse x não vai acontecer nunca. Vou imaginar, por exemplo, uma caixa d'água. Eu não tenho jeito de eu ter água na parte de cima da caixa e não ter água no fundo da caixa, né? Não nesse planeta, pelo menos, né? Ou seja, a água, se a água está em cima na caixa, na parte mais alta, ela tem que estar embaixo. Então, essa situação que tem água em cima e não tem água na parte de baixo da caixa, não acontece nunca. Essa é um X. Como ela não acontece nunca, eu posso chutar ela como 1 ou como 0, da maneira que for mais fácil. Mais simples, né? Que eu estou querendo simplificar. Então, por exemplo, se eu considero ele 1, eu tenho 2 grupos, ó. Teria esse grupo e esse grupo. Se eu considero ele 0, eu só tenho um grupo. Então é muito mais simples se eu tiver só um grupo. É mais simples, pessoal, sempre que eu tiver o grupo maior. Então, quanto maior o grupo, mais simplificação ele der. E quanto menos grupo eu tiver, mais simplificado ele fica. Então esse aqui, ó, o A não muda, ó, para esse 1 é A barrado, para esse 1 é A barrado. E o B muda, ó. Aqui é B barrado, aqui é B. Se o B muda, cai fora. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tranquilo. Sem perguntas, então vamos continuar. No S7 eu tenho 1, x, 1, 0. Ó, mesma coisa. Se eu chamar esse x de 1, eu tenho esse grupo e esse grupo. Seria 2 grupos. Se eu considero ele 1, eu só tenho um grupo. Então, um grupo é melhor para simplificar. Ele fica menor na minha expressão. Então, só um grupo. Aqui, para esse 1, eu tenho A barrado. Para esse 1, eu tenho A. Opa, tá subindo aqui, ó. Subi aqui. Ele já ficaram fora da câmera. Então, nesse grupo, repetindo aqui a explicação. Neste grupo aqui,
eu tenho 1x, 1, 0. Se esse x for 0, eu não tenho, eu só tenho esse grupo. Se ele for 1, eu vou ter esse grupo e esse grupo. Como um grupo só é mais simples que 2, eu considero ele 0. Então fica aqui, ó. Para esse 1 eu tenho A barrado, para esse 1 eu tenho A, o A muda, cai fora. Para esse 1 eu tenho B barrado, para esse 1 eu tenho B barrado. Então, minha resposta, B barrado. Deixa eu fazer um aqui, todos os dois, o x só valeu 0. Vamos fazer um que o x vale 1, ó. Então, vou fazer aqui 1x1, por exemplo. E aqui o 0. Bem, neste grupo, se eu considerar o x igual a 0, eu vou ter dois grupos de 1, grupo pequenininho. Se eu chamo o x de 1, eu tenho dois grupos de 2. Quanto maior o grupo, ou seja, de qualquer maneira eu vou ter 2, só que com x valendo 1, eu tenho um grupo maior. Com um grupo maior eu tenho uma melhor simplificação. Aí eu tenho este grupo aqui e este grupo aqui, ó. Então fica, nesse grupo laranja, o A não muda, para 1 é A barrado, para X é A barrado, então A barrado. Aqui eu tenho B barrado e aqui eu tenho B, então cai fora. Vamos pegar o próximo grupo aqui, ó. Para esse grupo aqui, ó, para X eu tenho A barrado, para 1 eu tenho A. Se muda, cai fora. E para os dois, para esse x eu tenho B e para 1 eu tenho B. Então aqui está B. Tranquilo? Alguma pergunta do 2? Ou a gente já pode seguir para o 3? Bem, olhei aqui no chat, não tenho perguntas. Vamos para passar para um grupo de 3 variáveis. Não, veja, uma pergunta de um aluno aqui, que ele não estava entendendo sobre por que é barrado e por que não é barrado. Eu olho sempre aqui, ó, nas minhas variáveis, ó. Tá vendo? A B barrado, B, A barrado, A. O que não muda no grupo, olha só, nesse grupo aqui, por exemplo, ó. Nesse grupo aqui, o A não muda, ó. Para esse 1 é A barrado, para esse 1 é A barrado. Se não muda, desce. Para esse grupo aqui, ó, o B muda, ó. Para 1 é B barrado, para esse 1 é B sem barra. Se muda, cai fora. Então é isso. Tranquilo? Então, vamos agora para 3 variáveis. 3 variáveis, pessoal, eu tenho a maneira de preencher a minha tabela é um pouco diferente. Eu pulo sempre a terceira coluna. Então vamos lá, ó. 1, 0. Aí aqui tem 1. Eu pulo a terceira coluna, 1. Aí vem 0, volto, aí vou para outra linha. 0, 0, pulo a terceira coluna, 0, e volta aqui, ó, 0. Aqui, ó, você vê, ó, a primeira variável aqui é A, então fica barrado e sem barra. E aqui sobrou BC, então ficou BC, BC, BC e BC. Barra os 3 primeiros e o último. Então, é a maneira que a gente faz a nossa tabelinha aqui. Agora vamos ver esse grupo aqui. Tem que formar o maior grupo possível. Esse grupo aqui, dá para me formar um com 8? Não dá. Dá para formar com 4? Também não dá. Dá para formar com 2? E aqui tem uma regra importante. A gente fala que o mapa de Carnot, na realidade, é como se fosse uma esfera. A parte de cima encontra com a parte de baixo e a parte de direita com a parte de esquerda.
Então, ó, esse lado é do lado desse aqui. Então, na verdade, esse grupo aqui é um grupo com 2, ó. Pegando as extremidades aqui, ó. E aí, vamos lá. Mesma coisa. Ó, o A, para esse 1 é A barrado. Para esse 1 é A barrado. O A não muda. A barrado. AND, que está no mesmo grupo. O B, ó, para esse 1 é B barrado. Para esse 1 é B sem barra. O B muda, cai fora. Para esse 1 é C barrado. Para esse 1 é C barrado. Não muda. E tá ali. Dúvidas? Beleza. Vamos para o segundo, ó. Então, 1, 0, 1, pula, né? A terceira coluna. 0. Aqui. 1, 0, pula a terceira coluna. X e 0. O motivo que pula a terceira, pessoal, eu podia explicar, que um aluno perguntou aqui, mas o motivo é o seguinte: a gente fala de adjacência. Adjacência quer dizer o seguinte: de uma coluna para outra, de uma linha para outra, só muda uma variável. Por exemplo, aqui é A barrada e aqui é A. Ou seja, só muda uma variável daqui para cá. Daqui para cá, ó, aqui é B barrado, aqui é B barrado. Só muda o C. Daqui para cá, só muda o B. E daqui para cá, só muda o C. Daqui para cá, só muda o B. Então, sempre só pode mudar uma. Se eu transformar isso aqui em binário, eu vou olhar isso aqui, ó. Barrado, barrado, barrado é 0, 0, 0, é o número 0. 0, 0, 1, número 1. 0, 1, 1 é o número 3. Então é 0, 1, 3 e aqui vem 2. Por isso que quem montou o mapa que pensou isso. Por isso que eu tenho que pular uma variável. Essa questão de adjacência, lembra quando eu tinha colocava em evidência e dentro eu tinha A ou A barrado? A ou A barrado dá 1. Isso aí era 1, sumia. Então, desse jeito que ele desenhou aqui, sempre um do lado do outro tem 1 e o outro barrado. Aí soma uma variável. Então, eu tenho que decorar isso, mas tem essa explicação. Eu não preciso saber essa explicação. Se eu tenho decorado, tá tudo beleza. Só para não passar sem responder essa pergunta do aluno aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Neste grupo aqui, eu tenho um X. Se eu não considero X, eu vou ter esse grupo aqui de 2 e vou ter esse grupo de 2. Então tem dois grupos de 2. Se eu considero X igual a 1, eu tenho um grupo só de 4, ó. E um grupo só de 4 é melhor do que 2 de 2. Então, ó, tá aqui. Então, a minha expressão vai dar: o A muda, porque para esses dois uns é A barrado, e para esses dois aqui é A sem barra. Então, o A muda. O B, para esses dois 1 é B barrado, para esses dois 1 é B barrado. Muda também. E o C, para esses dois é C barrado, para esses dois é C barrado. Ou seja, para os 4 uns é C barrado. Então, o C não muda, C barrado. Só tem uma expressão, né? Só tem um grupo, só tem uma expressão aqui embaixo. Então, beleza. Dúvidas? Vamos seguir para o terceiro, então. Aqui a gente tem, ó, 1, 1, 1. Ah, pulei, né? Pois é, porque é tudo 1, 1, pula, volta, 1. E aqui ficou 0, 0, pula, x, volta, x. Então, veja bem, se eu considerar esse x igual a 1, eu tenho dois grupos de 4, né? Que é esse grupo e este grupo. Mas, se eu considero ele 0, eu só tenho um grupo, que é esse aqui, ó. Então, um grupo é melhor do que 2. Então, só fica isso. Neste grupo, para os 4 uns, eu tenho A barrado. Então, o A barrado não muda. A barrado. O B muda, ó. B barrado, para esse é B.
mudou, cai fora. O C muda também, ó. C barrado, aqui é C. Mudou, cai fora. E ali está o A barrado. Tranquilo para 3 variáveis? Tem um delay, né, quando a gente faz transmissão ao vivo. E aí o aluno perguntou da questão anterior. Por que que aqui, ó, ficou só C barrado? Porque, veja, eu só tenho um grupo. Então eu só vou ter um termo aqui. Neste grupo, olha, para esse 1 eu tenho A barrado. Para esse 1 eu tenho A. Já mudou, cai fora. Dentro do mesmo grupo eu tenho A's diferentes, ele não participa aqui embaixo. Vamos ver o B? Para esse 1 é B barrado, para esse 1 é B barrado, para esse 1 aqui já é B. B barrado, aqui é B, mudou, cai fora. Para este grupo, para esses dois 1s eu tenho C barrado, para esses dois 1s eu tenho C barrado. Como para os 4 1s eu tenho C barrado, não muda, desce o C barrado. Por isso que ficou só C barrado. Mais alguma dúvida em 3 variáveis? Rafael, eu expliquei o motivo. Você entendeu o motivo porque eu tenho que pular a terceira? Porque a questão da adjacência? Se tiver dúvida, você pergunta novamente, eu explico novamente. Ok. Então, vamos mudar para 4 variáveis. Quatro variáveis, pessoal, agora pula pelo mesmo motivo de adjacência, né? Eu vou barrar os 3 primeiros e o último, vou barrar os 3 primeiros e o último. Ou seja, eu vou ter que pular a terceira coluna e vou ter que pular a terceira linha. Só porque o aluno perguntou novamente, então eu vou explicar. Ó. Daqui para cá, ó, dessa coluna para essa coluna, só muda o D. O cara que criou o mapa de Carnot fez com que tivesse apenas uma variável e mudasse. Daqui para cá só muda o C. Daqui para cá só muda o D. Daqui para cá só muda o C. Daqui para cá só muda o B. Daqui para cá só muda o A. Daqui para cá só muda o B. Daqui para cá só muda o A. Para que isso aconteça, eu tenho que seguir essa ordem. E para seguir essa ordem... deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se melhorou. Então, um delay, então, fica um pouco difícil de eu saber se tá certo ou não, que daqui a pouco vai aparecer aí na tela. Mas acho que agora deu. Ó, sempre de uma coluna para outra, só uma variável pode mudar. Sempre de uma linha para outra, só uma variável pode mudar. Por isso que eu barro os 3 primeiros e o último. Se eu transformar isso em binário, significa que aqui eu vou ter o 0, que aqui eu vou ter a posição 1, que aqui eu vou ter a posição 2, que aqui eu vou ter a posição 3, 4, 5, 6, 7, o 8 vem aqui, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Ou seja, porque eu tenho que fazer esse desenho aqui, a minha contagem aqui no meu circuito, ele fica sempre pulando a terceira coluna e, no caso, agora a terceira linha. Tranquilo? E eu vi que o pessoal publicou lá no WhatsApp a tabela para entender. Então vamos lá agora. Ó, então, ó, 1, 1, 1. Então, 1, 1, pula 1, 1. Aí 0, 0, 0x. 0, 0, 0, pula a terceira, x. Pula a terceira linha agora.
1xx. 1xx. E aqui ficou 0011. 0011. Beleza? Então vamos lá olhar o nosso circuito aqui. Dá para me formar um grupo de 16 uns aqui? Não, não dá. Dá para me formar um grupo de 8 uns? Dá. Lembra que eu falei que é igual uma esfera? Que o lado direito se encontra com o lado esquerdo, que o lado de cima encontra com o lado de baixo? Então, ó, tem esse grupo aqui, ó, com 8. Ainda sobrou algum? Sobrou esses dois. Dá para me formar um outro grupo com 8 com esses dois? Não. Dá para me formar um grupo com 4? Dá. Aí eu tenho que ver, ó, porque como tem dois grupos em comum, eu tenho que dar uma olhada. Este grupo laranja tem um que é só dele? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 uns que são só dele. Então esse grupo existe. Este grupo aqui tem um que é só dele? Ó, 1, 2, que só é desse grupo roxo aqui, né, vinho. Então, se ele tem um que é só dele, esse grupo existe. Se por um acaso não houvesse, por exemplo, eu não poderia formar um grupo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse grupo aqui, ó, dessa linha aqui, eu não poderia formar. Por quê? Porque ele não tem um que é só dele, ó. Esse um pertence ao laranja, esse um pertence ao roxo, e aí não teria um que é só desse grupo. Então eu poderia formar, mas como ele não tem um que é só dele, esse grupo não existe. Então eu vou pegar pelo maior primeiro aqui pra gente fazer, o laranja. O laranja, ó, em cima eu tenho A barrado, embaixo eu tenho A. O A muda, cai fora. Em cima eu tenho B barrado, embaixo eu tenho B barrado. O B não muda, B barrado. AND. Vamos ver se tem mais alguma coisa no AND aqui. O C. Ó, C barrado, C barrado, C sem barra. O C muda, cai fora. D barrado, D sem barra. O D muda, cai fora. Então nem tem AND aqui, ó. Vamos só colocar ou o próximo, esse grupo aqui. Vamos ver o A, ó. Para cá eu tenho A, nessa primeira linha aqui do roxo. E na outra linha eu tenho A sem barra também, ó. Então o A não muda. A. AND. O B. Para essa linha eu tenho B, para essa eu tenho B barrado. B muda, cai fora. Para essa coluna eu tenho C. Para essa coluna eu tenho C. Não muda, desce. Para essa coluna eu tenho D, para essa coluna eu tenho D barrado. Mudou, cai fora. Tranquilo? Dúvidas? Uns minutinhos pelo delay aí para ver se para dar tempo de vocês terem dúvida. Está um pouquinho, precisa subir um pouquinho mais só, né? Tá bem no limite ali. Então vamos lá, seguir para o próximo. O segundo, ó, eu tenho 1, 1, 1, 1. Aí me perguntou se aqui eu não poderia considerar o x igual a 1. Para que um grupo exista, eu tenho que ter um que é só dele. Se aqui é x, eu não posso considerar ele 1, porque ele não é 1. Lembra que o meu objetivo é simplificar e não complicar. Se eu considero ele 1, tá vendo que aumenta um grupo aqui? Então, se o objetivo é diminuir a quantidade de portas, por isso que eu não posso considerar o x um grupo que não tenha um 1 que é só dele, considerando o x como 1. Então, todo grupo precisa de ter um 1 que é só dele. Tranquilo? Vamos lá para o S2. 1, 1, 1, 1. Então, 1, 1, pula 1, 1. X0, 0, 0. X0, 0, 0. Aí pula a linha. 1, 1, 1. 4 uns. Então, 1, 1, 1, 1. 0x, x0. 0x, x0. Então, vamos lá. Aqui novamente, ó.
Eu posso formar um grupo com 8. Tá aqui tranquilo. E esse X aqui, ó, não sobrou nenhum. Todos os uns que eu tenho aqui eu já usei. Se eu já usei todos os uns, acabou. E é isso só. Neste grupo aqui é igualzinho esse aqui, ó. O A muda, o B não muda, e é B barrado. O C barrado, C barrado, C. C mudou, cai fora. D barrado, D. D mudou, cai fora. Então é só B barrado. Beleza? Já estamos indo para o nosso último exercício. Então vamos lá. 1, 0, x, 0, 0, x, x, 0, pula, né? 1, 0, x, 0, 1, 0, x, 0, e no último tudo 0, ó. 0, 0, 0, 0. Aí uma pergunta, dá para me informar? O pessoal tá falando que eu tô indo muito rápido, então deixa eu tentar um pouquinho mais devagar. Já o último, né, então. Mas de qualquer maneira, pessoal, vou deixar salvo, depois vocês voltem. Lembrando que tem vídeo que eu explico a teoria aqui no canal, né, que talvez seja interessante, que eu explico só a teoria. Aqui a gente está fazendo só exercício, então se precisar de teoria, depois eu coloco os cards aqui no vídeo. E lá no nosso ambiente tem os vídeos também, né? Mas assim, é interessante ver a teoria e eu tenho outras aulas que eu faço exercício também. Essa aqui é mais para a gente poder fazer o exercício e vocês tirarem dúvida online aí para ver se é o que vocês estão querendo mesmo. Tranquilo que às vezes alguma coisa que eu respondi lá, como não tinha vocês para me dar um retorno, não é exatamente o que vocês estavam procurando. Então esse aqui, ó, dá para me formar um grupo com 8 elementos? Não, ó, porque teria que ter aqui ser X ou ser 1, né? E aqui ser 1 também para fazer um grupo assim. Então não tem jeito. Tem jeito de formar um grupo com 4? Tem. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Lembra que isso aqui é igual a uma bola? Então ele faz isso, ó. Então as 4 extremidades se encontram. O lado de cima com o lado de baixo, o lado direito com o lado esquerdo. E aí, tem mais algum 1? Não tem. Se não tem mais nenhum 1, é só isso. Então vamos ver como é que é essa expressão. Só tem um grupo com 4, só vai ter uma expressão aqui, né? Só um termo. Ó, aqui eu tenho, nessa primeira linha eu tenho A barrado, na última linha eu tenho A. Mudou o A, cai fora. Na primeira linha eu tenho B barrado, na última linha eu tenho B barrado. O B não muda, B barrado. End. Nessa coluna eu tenho C barrado, nessa coluna eu tenho C. O C muda, cai fora. Nessa coluna eu tenho D barrado, nessa coluna eu tenho D barrado. O D não muda e ele é o D barrado. É isso. Dúvida, pessoal?